Meu amigo e minha amiga concurseira, seja muito bem-vindo ao canal Direito para Concursos. Eu sou o Daniel Lopes, a gente vai tratar hoje sobre o agravo de instrumento. Vamos lembrar que a gente está falando sobre os recursos aqui no nosso estudo sobre processo civil. A gente está ainda estudando o CPC e a gente está próximo aqui do fim do CPC. E o agravo de instrumento é um dos recursos aqui que se utiliza no CPC. Você vai perceber aqui que existe uma lista de cabimento com relação ao agravo de instrumento e vai ser necessário que você aí, ao longo do seu estudo, você faça aí alguma forma de memorizar essas formas de cabimento aqui do recurso. A gente não vai conseguir ficar passando aqui com muitos detalhes um por um, até porque não haveria muita necessidade. É realmente uma questão de você estar memorizando. No entanto, o que a gente pode te dizer aqui como uma dica é que, em regra, nós já até falamos a respeito disso daqui, a apelação ela em regra tem a ver com o fim do processo, ela tem a ver com a sentença. E o agravo de instrumento, ele tem a ver com o meio do processo, normalmente ele tem mais a ver com decisões interlocutórias. São aquelas decisões que são tomadas ao longo do processo. No entanto, o que a gente tem que tomar um cuidado aqui é que o CPC ele estabelece de uma forma taxativa aqui as possibilidades de utilização do agravo de instrumento. Então, o que acontece? Se, por exemplo, for uma decisão interlocutória e aqui não houver a possibilidade de ser interposto aqui o agravo de instrumento, significa que o agravo de instrumento não vai ter cabimento. Isso significa que aquela matéria ela somente vai poder ser discutida novamente no recurso da apelação. Então, ainda que seja uma situação que ocorra ali no meio do processo, se estiver nessa situação dele não estar em curso aqui nesse artigo, significa dizer que é uma matéria que não tem cabimento no agravo de instrumento, e sim no recurso da apelação ao final do processo, depois que o juiz sentenciar, é que vai poder ser discutido novamente essa matéria. Então, aqui o artigo 1015 era o que eu estava falando aqui para vocês. A gente vai passar por ele, mas também não adianta a gente perder muito tempo nessa lista aqui. Faz muito mais sentido aí para o estudo que você depois pegue aí na sua casa e estude, leia todos esses aqui e tente criar aqui uma lógica na sua cabeça. No entanto, vamos perceber aqui que são hipóteses que são dentro do processo que são anteriores à sentença. Então vamos lá. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias. Aquilo que eu acabei de falar, são as decisões ali no meio do processo que versarem sobre, vamos lá, tutela provisória. Aqui tomando cuidado, porque se a tutela provisória ela for aqui, lá na sentença, se ela for reformada na sentença, por exemplo, o que cabe não vai ser o agravo de instrumento, vai ser a apelação. Então vamos tomar esse cuidado. Também que versarem sobre o mérito do processo. Então, além de questões processuais, também questões de mérito do processo, no entanto, que sejam aqui de uma decisão interlocutória. Rejeição da alegação de convenção de arbitragem. Cuidado aqui com esses termos, tá? Aqui ele fala rejeição, ele não fala quando for garantida ali a convenção de arbitragem. Então, somente se for rejeitado. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. Então, acolheu ali o pedido da revogação. Então, a pessoa pediu para revogar a gratuidade de justiça, o juiz ele acolheu aquele pedido, significa que cabe o agravo de instrumento. Então, tanto com a rejeição quanto a revogação aqui da gratuidade de justiça. Exibição ou posse de documento, foi determinada a exibição. Exclusão de litisconsorte, também tomar cuidado aqui que ele não fala a respeito da admissão do litisconsorte, ele fala a respeito da exclusão do litisconsorte. Litisconsorte tanto ativo quanto passivo, o ativo aqui com relação ao autor, ou então com relação ao credor, né, ao exequente, ou litisconsorte passivo com relação ao réu, devedor ou executado também. Rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, então também
houve ali um pedido para limitar o litisconsórcio e o juiz rejeita, também cabe aqui. Admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros. Então aqui a gente precisa tomar um cuidado, né? Também, algumas situações ele fala a respeito de rejeição, como essas daqui e essa daqui. No entanto, algumas ele fala a respeito da exibição em si, então exibição aqui, e também aqui a admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros. Então, precisa tomar cuidado, tente criar aí um padrão para você poder decorar isso daqui, não tenha muito, da mesma forma como a gente estuda lá no processo penal as hipóteses de rese, que nem sempre fazem muito sentido, realmente a gente precisa decorar algumas das hipóteses. Concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução. Embargo à execução aqui é uma defesa utilizada na execução. Uma defesa utilizada na execução. Então, aqui se foi concedido um efeito suspensivo, ou modificado ou revogado. Redistribuição do ônus. Você vai se lembrar lá da modificação a respeito do ônus probatório. O ônus ele pode ser definido tanto já de forma legal quanto de forma judicial. Existe ali a possibilidade de uma distribuição dinâmica do ônus da prova. Quando a gente estudou lá a respeito da prova, a gente estudou isso daqui. E outros casos também referidos em lei, vai caber aqui o agravo de instrumento. Aqui eu falo só para você tomar cuidado, a prova pode querer te confundir com relação principalmente a esses daqui, ó, o 3. Então, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, ele pode querer dizer lá acolhimento da alegação. Também uma outra possibilidade é esse daqui, do pedido de gratuidade. Ele pode dizer que foi acolhido o pedido. Também aqui da exibição, da exclusão, da rejeição. Todos esses que falam aqui, rejeição ou admissão ou inadmissão, é necessário que você tome muito cuidado, tá? Principalmente nesses aqui que eu destaquei, tome mais cuidado porque são as que ele pode querer te confundir mais. Aqui, se você dá um pause aí no vídeo e copie isso daqui para você não esquecer. Parágrafo único, também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação da sentença ou de cumprimento de sentença no processo de execução e no processo de inventário. Então, nós temos lá um processo, e o processo chega aqui e temos a sentença. Depois da sentença, nós podemos ter um momento aqui de liquidação, um momento de cumprimento. Então, nós temos aqui que na sentença cabe a apelação. Agora, com relação ao período anterior e o período posterior, nós temos a possibilidade de agravo de instrumento. Tá bom? É isso que ele fala. No parágrafo único, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação da sentença ou de cumprimento da sentença, também no processo de execução e no processo de inventário. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente. Então, aqui vamos começar a tomar cuidado com relação à apelação. Aqui no agravo de instrumento, ele já é dirigido direto para o tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos. Vamos lá: nome das partes, exposição do fato e do direito, razões do pedido e de reforma ou de invalidação da decisão e do próprio pedido, nome e endereço completo dos advogados. A petição de agravo de instrumento será instruída, inciso 1, obrigatoriamente com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. Aqui eu vou te relembrar uma situação. Quando a gente estava estudando lá as disposições gerais a respeito dos recursos, a gente viu que o recurso, em regra, não possui efeito suspensivo. Se ele não possui efeito suspensivo, significa que o processo ele continua a correr normalmente, em regra. Em regra, ele continua a correr normalmente.
Se ele continua a correr normalmente aqui na primeira instância, por exemplo, e o processo ele precisa ter uma decisão do tribunal, significa que o que vai ser remetido não é o processo em si, e sim cópias. Então, cópias, por isso que ele diz aqui, olha, que a petição vai ser instruída de cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, tá? Então, é esse cuidado que a gente precisa ter com relação ao inciso primeiro. Inciso segundo diz que com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso primeiro, feita pelo advogado do agravante sob pena de sua responsabilidade pessoal. Se estiver faltando algum desses documentos, ele precisa fazer uma declaração e ele fica responsável pessoalmente por essa declaração que ele fez. Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais. Da mesma forma que a gente viu lá na apelação, é necessário que seja feito o pagamento das custas judiciais para que seja realizado ali esse trabalho aí de mandar processo, de retornar processo. Tudo isso aqui tem a ver com prestação de serviço público. Em razão disso, é necessário que sejam pagas taxas. No prazo do recurso, o agravo será interposto por protocolo realizado diretamente no tribunal competente para julgá-lo. Olha aqui, o protocolo ele já é feito diretamente no tribunal. Interessante aqui essa possibilidade direto no tribunal. Aqui o 2, protocolo realizado na própria comarca. Na própria comarca, seção ou subseção judiciárias. Também postagem sob registro com o aviso de recebimento. Postagem que seria por meio de uma carta, e transmissão de dados tipo fax, né, facsímile, nos termos da lei. Ou, outra forma, é possível aqui a interposição do agravo por alguma disposição legal, por algum meio legal. Na falta de cópia de qualquer peça, ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no artigo 932, a gente não tem necessidade aqui de estudar o 932, então vamos seguir adiante. Se o recurso for interposto por sistema de transmissão de dados tipo facsímile ou similar, as peças devem ser juntadas no momento de protocolo da petição original. Necessário aqui que posteriormente seja juntado aqui ao protocolo da petição original, tá? Então ele fala, se o recurso for interposto por fax, então ele foi interposto por fax, as peças elas precisam ser juntadas quando a petição original for protocolada. Então ele está dizendo aqui que a petição ainda ela precisa ser protocolada, existe essa necessidade de ser protocolada e ele precisa apresentar as peças nesse momento aqui em que a petição for protocolada. Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos 1 e 2 do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. Aqui o parágrafo 5º é muito tranquilo da gente entender. Se o processo é eletrônico, todos aqueles documentos eles já vão seguir junto com o processo. Então não há necessidade de estar juntando cópia de tudo isso para seguir para o tribunal, sendo que o tribunal já vai ter acesso a esses documentos por meio do próprio processo, por meio dos próprios autos eletrônicos. Artigo 1018. O agravante poderá requerer a juntada aos autos do processo de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. Então aqui, o agravante, que é a pessoa que entrou com o agravo de instrumento, aqui é a pessoa que entrou, então é o recorrente, quem entrou com o recurso, ele pode requerer a juntada aos autos do processo. Vocês se lembram aqui que eu falei que existe o processo que está correndo e, em regra, esse recurso ele não teve efeito suspensivo. Então, em regra, como ele não teve efeito suspensivo e existe inclusive aquela possibilidade dele interpor diretamente ao tribunal, significa que o agravante ele pode sim requerer que seja juntada a cópia do recurso nos autos do processo principal, aquele processo que está correndo.
Então, ele faz o pedido ali para que seja juntado o recurso no processo que está correndo, o processo que ele acabou interpondo o recurso. Então, tanto a cópia da petição quanto do comprovante da interposição e da relação também dos documentos que instruírem o recurso. Parágrafo 1º. Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Aqui, então, se o juiz ele modificou o entendimento dele e ele reformou a decisão, o parágrafo 1º aqui ele é muito interessante porque ele pressupõe aqui uma possibilidade de retratação no agravo de instrumento. Vocês percebem aqui que ele diz, né, se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, então se ele reformou é porque ele exerceu ali uma retratação com relação à decisão dele. Então, se ele comunica que já reformou, vai considerar prejudicado o agravo de instrumento, não teria mais por que julgar o agravo de instrumento se ele já foi modificada aquela decisão que estava sendo impugnada. Não sendo eletrônicos os autos, então estamos falando aqui de autos físicos, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 dias a contar da interposição do agravo de instrumento. Então, com relação aqui aos autos físicos, o agravante, até para possibilitar aqui o juízo de retratação do juiz, ele toma essa providência aqui de requerer a juntada. Olha, não sendo eletrônicos, o agravante toma a providência prevista no caput, a providência aqui prevista no caput é essa com relação à juntada do agravo de instrumento no processo. Ele faz isso no prazo de 3 dias a contar da interposição. Cuidado aqui com o prazo de 3 dias. Ele faz isso justamente para permitir que o juiz realize ali o juízo de retratação. Ele fala que não sendo eletrônicos, porque com relação aos autos eletrônicos não é necessário ali que ele peça a juntada, no entanto, tem muito advogado que acaba requerendo também a juntada aqui nos autos eletrônicos também para permitir que o juízo tome conhecimento e que, caso queira, ele exerça o juízo de retratação também. O descumprimento da exigência de que trata o parágrafo 2º, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento. Olha aqui, então se não garantiu ali para o juízo a possibilidade do juízo de retratação nos autos físicos, ele acaba sendo aqui um requisito de admissibilidade. Ele vai ser considerado inadmissível se ele não tiver feito esse pedido de juntada aqui no prazo de 3 dias a contar da interposição do agravo. 1019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do 932, o relator no prazo de 5 dias. Vamos lá, 932 a gente não precisa estudar também, não vai cair na sua prova. Vamos aqui para o inciso 1, fala que poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir em antecipação de tutela total ou parcialmente a pretensão recursal comunicando ao juiz sua decisão. Vamos lá, a gente tem a possibilidade aqui então de atribuição de efeito suspensivo. Embora o recurso aqui em regra não tenha efeito suspensivo, o agravo de instrumento ele não possui efeito suspensivo em regra, o relator aqui ele pode atribuir esse efeito suspensivo. Assim como ele também pode deferir já uma antecipação de tutela, tanto total quanto parcial, ele estaria ali já antecipando a decisão do mérito, já de uma forma ali liminar. 2. Ordenará a intimação do agravado, aqui o recorrido, pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído ou pelo Diário de Justiça, ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Então vamos lá, com relação aqui ao agravado, ele vai ser intimado. O recurso, novamente, vamos lembrar que ele aqui não inicia um novo processo, ele aqui acaba sendo separado em razão de não haver efeito suspensivo, então
ele acaba sendo separado, no entanto, não inaugura um novo processo, ele faz parte ainda daquele processo lá. Então, por isso que nós falamos aqui em intimação e não em citação. Ordena a intimação do agravado e a forma é pessoal. Dessa intimação ela deve ser feita pessoal, por carta com AR, quando não tiver procurador constituído. Tá? Então, se ele não tiver procurador constituído, é feito pessoalmente por AR. Normalmente, nesse momento processual, a maioria dos processos aqui já possuem um procurador constituído, um advogado constituído. E se ele tiver, então, um advogado, ele fala que é pelo Diário de Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigido ao advogado. Em regra aqui, como ele já possui um advogado constituído, normalmente a intimação ela já é feita pelo Diário de Justiça ali com o nome do advogado. E o prazo para resposta aqui é de 15 dias para ele apresentar as contrarrazões dele. E ele vai então poder apresentar a documentação que entender necessária aqui. Também determina a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso, de sua intervenção para que se manifeste no prazo de 15 dias. Não é sempre que o Ministério Público se manifesta, no entanto, com relação àqueles processos que estão lá previstos legalmente a manifestação do Ministério Público, aí sim ele vai ser intimado para se manifestar e preferencialmente vai ser feito pelo meio eletrônico. Artigo 1020, o relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 mês da intimação do agravado. Cuidado com o prazo novamente, ele fala aqui em 1 mês no máximo da intimação do agravado. Então não superior a 1 mês, então não pode passar desse prazo aqui. Então a gente vai finalizando nosso estudo aqui a respeito do agravo de instrumento. Espero que você tenha gostado da nossa aula. Se você gostou, já deixa o seu joinha e compartilhe com seus amigos também para eles ficarem sabendo do nosso canal. Muito obrigado e até a próxima. Bons estudos para você.